Você é muito importante para Deus. Sim, você. Daí você pode dizer assim: ah, mas como eu sou importante? Eu não sei fazer nada. Não é bem assim. Deus conta com cada um de nós. Deus conta com você. Cada um de nós, no dia em que fomos batizados, recebemos o Espírito Santo, dom de Deus. É o mesmo Espírito Santo que Jesus, ao ser batizado por João, lá no Rio Jordão, recebeu. Cada um de nós recebe por inteiro o Espírito Santo de Deus. Não é porque cada um tem uma função diferente do outro que ele tem uma porção a mais do Espírito para si. Não é assim. Deus dá o Espírito Santo a todos, de maneira igual, sem diferença. Por isso eu disse no início que você é importante para Deus, porque nós como cristãos temos o mesmo Espírito Santo, dom de Deus. É por graça de Deus que o recebemos. E se temos o Espírito Santo, temos os dons que Deus dá a cada um de nós. Dons, talentos, conhecimentos, enfim, chame como você quiser. O importante é saber que é graça de Deus que cada um de nós recebe. Para quê? Para que esses dons que são animados pelo Espírito Santo de Deus? Para serem colocados a serviço. Para serem colocados a serviço dos outros. Os dons e talentos que temos não são méritos nossos, mas é pura graça de Deus. Os dons e talentos que recebemos é para serem colocados a serviço. Mas esses dons e talentos, eles são movidos ou motivados pelo mesmo Espírito Santo, que cada um recebeu no dia do batismo. Pense naquele líder religioso da sua comunidade. Ele não tem o Espírito Santo, mais o Espírito Santo do que você. É o mesmo Espírito. O que mudam são as funções. E quando nós colocamos os dons, os talentos a serviço do próximo, a serviço do bem comum, nós formamos uma grande comunidade. E comunidade, eu falo, não estou falando só no sentido igreja, mas estou falando de sentido de mundo. Nós no mundo, como cristãos, mesmo espalhados pelos diversos territórios em que habitamos, formamos uma grande comunidade. Por quê? Porque temos o mesmo Espírito de Deus. E por isso somos chamados a colocar esses dons a serviço, movido pelo Espírito de Deus. Então, por isso você é importante. Por isso você não pode dizer que não sabe fazer nada. Sabe. Sabe aquele momento em que você tem com Deus, aquele momento, aquele horário que você tira para ficar a sós com Ele, naquela conversa íntima que você tem com Deus? Então, nesse momento, pergunte a Ele qual é o seu talento, qual é o seu dom que deve ser desenvolvido em você para serviço do outro. É muito importante isso. E Ele vai te dar o discernimento necessário para você colocar este dom que você tem a serviço. Ninguém veio ao mundo sem dom nenhum. Ninguém. E não é só nós cristãos que temos o Espírito de Deus. A teologia vai nos ensinar que
todos os homens e mulheres de boa vontade, mesmo que não sejam cristãos, que não professem a fé cristã, possuem também em si as centelhas do Verbo de Deus. São movidos também pelo mesmo Espírito de Deus. Quando há homens e mulheres de boa vontade, capazes e com vontade de fazer a diferença, o Espírito de Deus também está agindo nessas pessoas. Então, veja bem, nós formamos uma grande comunidade. São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele vai falar da linguagem do corpo para expressar esta comunidade que formamos. Porque o corpo é um, só que ele é formado de muitos membros. Cada membro do corpo é importante. Nenhum membro do corpo é descartável. E nenhum membro do corpo foi criado por acaso. Está ali por acaso. Todos os membros do corpo têm a sua função. Assim somos nós na sociedade. Como cristãos, como homens e mulheres de boa vontade, temos a nossa função. Temos a nossa missão na comunidade chamada sociedade humana. Por isso precisamos nos colocar a serviço, porque recebemos os dons, os talentos e o Espírito de Deus para isso. Então formamos um corpo com muitos membros, onde cada um tem a sua utilidade, tem a sua importância, cada um tem o seu dom para ser colocado a serviço. Pense nisso. Depois, lá na descrição do vídeo, eu vou colocar o capítulo 12 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Todo o capítulo 12. Ele vai falar desta diversidade de dons, diversidade de carismas, mas é o mesmo Espírito que move todos os dons e carismas. Um exemplo muito simples para entendermos: uma árvore na natureza, mesmo que ela não dê fruto, ela proporciona pelo menos uma sombra para alguém ficar debaixo dela. Então ela tem a sua utilidade. Então você não é descartável. Você não veio ao mundo sem dom, sem talento. Você tem talento, você tem dom. Basta você descobrir qual é. E na sua intimidade com Deus, pergunte para Ele qual é o seu talento, qual é o seu dom. E faça parte deste corpo. Sinta parte deste corpo na sociedade para fazer a diferença. Sendo homem e mulher de paz, de amor, rica em solidariedade, no cuidado para com aqueles que mais necessitam. Pense nisso, coloque seus dons a serviço. O Espírito que nos move é o único, é o mesmo, mas os talentos que temos são diferentes e quando somados formam uma grande comunidade, uma rede de solidariedade para o bem comum. Ok? Pensem nisso, ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer aos outros. Fiquem com Deus.